Esta aeronave está avançando pela pista sob chuva e vento, com seus dois pilotos tentando desesperadamente controlá-la. Mas não há nada de errado com a própria aeronave. Então, o que está prestes a causar esse verdadeiro pesadelo é algo completamente diferente. Na noite de 20 de setembro de 1989, todo o sistema de tráfego aéreo de Nova York enfrentava grande pressão devido ao clima, congestionamento e alto volume de voos. Nuvens baixas e chuva intermitente dominaram a região quase todo o dia, obrigando aeronaves a rotas mais longas e órbitas de espera, enquanto controladores tentavam encaixar chegadas em um dos espaços aéreos mais movimentados do mundo. No aeroporto LaGuardia, os atrasos começaram a se acumular desde o início da tarde, e esse tipo de pressão operacional não era incomum em Nova York, mas o LaGuardia amplificava isso de maneiras que poucos aeroportos conseguiam. Veja, ao contrário dos enormes hubs como o JFK ali perto, o LaGuardia foi construído na própria borda da cidade, cercado por água e desenvolvimento urbano, com pouco espaço para expansão e, portanto, quase nenhuma margem para recuperação quando o tráfego começava a ficar atrasado. Isso significava que as aeronaves vindas de Washington, Boston, Pittsburgh, Baltimore, Norfolk e dezenas de outras rotas da costa leste ficavam, portanto, agrupadas bem próximas umas das outras desde o início da manhã até tarde da noite. E em setembro de 1989, o aeroporto estava recebendo quase 60 mil passageiros por dia. No meio de tudo isso, naquela noite, estava um Boeing 737-400 quase novo, com a pintura prateada brilhante da US Air e matrícula November 416 Uniforme Sierra. Esse 737, com avançados motores CFM56, era uma das variantes mais novas do jato de curta distância da Boeing, cada vez mais dominante no mercado. E a própria aeronave havia acumulado apenas cerca de 2.235 horas de voo desde a entrega, menos de um ano antes, e estava em ótimas condições gerais. Ela e sua tripulação chegaram ao LaGuardia mais cedo naquela noite, após um voo atrasado de Baltimore, e estavam no portão 15, enquanto os controladores de operações decidiam o que fazer em seguida. A companhia aérea que a operava passava, naquele momento, por uma transição. Poucas semanas antes, a Piedmont Airlines, original dona da aeronave, havia se fundido formalmente com a US Air, na maior fusão de companhias aéreas dos Estados Unidos até então. Mas grandes fusões como essa normalmente não acontecem de forma tranquila do ponto de vista operacional. E isso porque procedimentos, programas de treinamento, hábitos na cabine de comando, sistemas de despacho e culturas empresariais precisavam ser integrados enquanto a companhia aérea continuava operando em sua programação completa. Pilotos que agora trabalhavam para a US Air frequentemente haviam sido treinados nos sistemas da Piedmont, e por isso muitos ainda mantinham hábitos e pressupostos da antiga empresa. Naquela noite, no assento da esquerda, estava um comandante de 36 anos. Ele era um piloto da reserva da Força Aérea, que também voava o Lockheed C-130 Hércules fora do seu trabalho na companhia aérea, e havia acumulado 5.525 horas totais, incluindo aproximadamente 2.625 horas no 737. Mas só cerca de 140 dessas horas foram como piloto em comando, já que ele foi promovido a comandante apenas 2 meses antes. Seus registros de treinamento geralmente apontavam desempenho mediano. Ele havia passado pelo treinamento no simulador sem grandes problemas, mas esse treinamento focava principalmente em eventos catastróficos, não em pequenas séries de problemas que se acumulam, o que vale a pena lembrar. Como muitos pilotos de linha aérea da época, ele também nunca havia recebido nenhum treinamento formal em gerenciamento de recursos de equipe, que é um treinamento que enfatiza fortemente aspectos como comunicação e coordenação de equipe bem estruturada, tanto em situações normais quanto anormais. Ao seu lado estava um copiloto de 29 anos, que ainda era praticamente novo em operações com jatos de linha aérea. Ele havia acumulado 3.287 horas de experiência total,
principalmente em aeronaves menores e turbohélices regionais, mas tinha apenas 8,2 horas no 737 real, fora do treinamento em simulador e da experiência operacional inicial, e este era, na verdade, seu primeiro dia em operação após o treinamento. Assim, ele provavelmente ainda fazia a transição psicológica de um ambiente altamente roteirizado de treinamento para o ritmo menos previsível da operação real. E como já expliquei muitas vezes aqui no canal, isso o tornaria especialmente dependente de seguir procedimentos precisos, pois é basicamente nisso que os pilotos novos se apoiam. Na verdade, ele havia sido contratado pela Piedmont Airlines e depois foi incorporado ao quadro de funcionários da US Air quando a fusão foi concluída. Mas considerando sua experiência limitada, esse choque cultural provavelmente teria sido menor para ele do que para muitos outros. Ambos os pilotos foram treinados e qualificados conforme os padrões da época, mas para quem presta atenção, havia ainda um pequeno problema com essa dupla. Combinar um comandante recém-promovido com um primeiro oficial novato, é claro, não era o ideal, especialmente quando somado a uma operação já sobrecarregada por atrasos devido ao tempo, interrupções programadas e constantes mudanças nos planos da noite. E com a falta de treinamento adequado em CRM, os efeitos de todos esses fatores seriam ainda mais acentuados, como veremos em breve. Originalmente, a próxima missão da tripulação, após chegar de Baltimore, seria um voo rotineiro para Norfolk, na Virgínia, mas esse voo acabou sendo cancelado. E pouco depois, eles foram realocados para um voo de reposicionamento vazio para Charlotte, Carolina do Norte, onde a aeronave seria então necessária para outro voo. Mas então esse plano também mudou. A empresa então decidiu que alguns passageiros que haviam ficado retidos devido a cancelamentos e atrasos em LaGuardia seriam embarcados nessa aeronave para um voo extra não programado para Charlotte, operando como US Air Vu 5050. Agora, essas mudanças repetidas irritaram visivelmente o comandante, que estava cada vez mais preocupado que quaisquer atrasos adicionais pudessem levar a tripulação a ultrapassar seus limites de tempo de serviço antes do fim daquela noite. Enquanto os agentes de portão reorganizavam passageiros e atualizavam o manifesto, ele saía da cabine para discutir decisões de programação com despachantes e equipe de operações. E isso significava que ele deixou o copiloto sozinho no cockpit, supervisionando o embarque e preparando-se para a partida, já que ele seria o piloto em comando neste próximo trecho. Enquanto ele fazia isso, o copiloto era acompanhado por um comandante da Pan Am em Deadhead, ou seja, como passageiro sem bilhete confirmado. E quando esse comandante entrou no cockpit, ele se sentou no assento extra atrás da cadeira do comandante e se acomodou, possivelmente com um dos pés no pedestal central. Enquanto isso, outros funcionários da US Air entravam e saíam do cockpit, entregando dados meteorológicos e planos de voo atualizados ao copiloto, que pegou parte da papelada e sua carta de aproximação e colocou no pedestal central. Eventualmente, o comandante voltou e a preparação final para o voo foi iniciada. Mas, curiosamente, não houve um briefing formal de emergência, nem discussões sobre como a decolagem seria realizada. E isso, mesmo sabendo que essa seria a primeira decolagem do copiloto após o seu treinamento em linha e em condições meteorológicas e operacionais bastante desafiadoras. Descobriu-se depois que, em 9 horas de trabalho juntos, nenhum briefing de emergência foi feito pelos dois pilotos, o que é extraordinário. Em determinado momento, após o embarque finalmente ter sido concluído, a US Air tentou fazer com que o comandante reabrisse a porta de embarque novamente para permitir a entrada de mais 15 passageiros. Mas o comandante, já frustrado, disse apenas que a tripulação já estava atrasada e poderia ultrapassar o limite de tempo de serviço, então ele se recusou a levar esses passageiros extras. Uma decisão que possivelmente acabou salvando vidas. De qualquer forma, após o embarque original, o avião tinha 57 passageiros e 6 tripulantes a bordo, totalizando 63 pessoas. Mas quando a aeronave finalmente se afastou do portão,
às 22h52 horário local, os investigadores concluíram mais tarde que a sequência do acidente provavelmente já havia começado. Enquanto os passageiros se acomodavam e a papelada era organizada na cabine de comando, um pequeno controle, repousando silenciosamente no pedestal central, provavelmente já havia sido movido para uma posição que mudaria seriamente o comportamento da aeronave. Esse controle era o interruptor do compensador do leme. Durante o voo normal, pilotos usam comandos no leme via amortecedor de guinada para manter a aeronave coordenada em curvas, mas também usamos o leme de direção para compensar ventos cruzados durante decolagens e pousos, ou para contrariar o empuxo assimétrico após uma possível pane de motor. Porém, manter pressão constante no leme com os pés por muito tempo rapidamente se tornaria exaustivo. A aeronave também inclui um sistema de compensador que permite aos pilotos aplicar um pequeno comando contínuo no leme de direção sem precisar manter fisicamente a pressão nos pedais. Em condições normais, especialmente com pouco vento na decolagem, o compensador do leme costuma ficar centralizado. E, de fato, a maioria dos pilotos raramente o utiliza fora de situações anormais. Eu só o utilizei para pequenas correções em tripulações e após falhas de motor no simulador. Nas séries 737-300 e 400, o interruptor do compensador do leme de direção ficava na parte traseira do pedestal central, facilmente acessível a qualquer pessoa na cabine. O interruptor, na época, tinha formato de lâmina, e para ativá-lo, bastava mantê-lo levemente afastado do centro para acionar um motor elétrico que reposicionava os pedais do leme de direção e a posição do próprio leme. Os investigadores depois esclareceram que não podiam saber quando o compensador do leme saiu de posição, pois o gravador de dados de voo não estava ativo durante a preparação em solo entre voos. Mas a única conclusão que eles puderam tirar foi que, em algum momento durante o embarque, o interruptor foi ativado e mantido no sentido anti-horário até que o compensador do leme de direção fosse ajustado para quase totalmente à esquerda. Agora, o interruptor precisaria ser mantido à esquerda por cerca de 30 segundos para que isso fosse possível. E duas das teorias apresentadas sobre como isso poderia ter acontecido foram que o copiloto o ativou quando mostrou uma pasta de documentos entre seu assento direito e o console central, ou que o comandante da Pan AM, que estava no assento extra, apoiou brevemente o pé no console e, inadvertidamente, ativou o interruptor ao fazer isso. Infelizmente, nunca saberemos exatamente como isso aconteceu, mas o importante é que nenhum dos pilotos percebeu. Agora, essa falta de atenção fica um pouco difícil de entender quando você observa o que o compensador do leme de direção realmente faz em um 737 enquanto ele ainda está no solo. Veja, ele está diretamente ligado ao próprio leme de direção por meio do sistema hidráulico integrado, mas também está conectado ao sistema de direção do trem de pouso dianteiro durante o taxiamento. Isso indica que a compensação do leme para a esquerda teria movido os pedais, pressionando o esquerdo. E se isso não fosse percebido durante a inspeção pré-voo, como deveria, teria criado uma tendência sutil do avião desviar para a esquerda durante o taxiamento, como se um dos pilotos estivesse constantemente pressionando o leme de direção para a esquerda. Então, o comandante, que estaria taxiando usando o seu tiller, teria que compensar continuamente para a direita, e isso antes mesmo da decolagem propriamente dita, onde o efeito se tornaria ainda mais evidente. Mas eu acho que sutil é uma palavra importante aqui. Taxiar um grande avião comercial, por laguardia à noite, na chuva e no vento, já envolvia correções constantes de direção, ajustes de frenagem, chamadas de rádio, execução de checklists e atenção dividida entre o tráfego no taxiway e a sequência de decolagem em constante mudança. Então, talvez um leve puxão para a esquerda não necessariamente teria parecido tão incomum, principalmente no asfalto molhado, onde o retorno, através dos comandos, era naturalmente reduzido. Outro fator era o vento aqui. Se viesse de um dos lados, empurraria o grande estabilizador vertical na traseira da aeronave, exigindo compensação semelhante. E mesmo que esse vento não movesse o leme de direção em si, no 737, temos que lembrar que esse comandante já havia voado o
o C-130 Hércules antes, e ele tinha a tendência de fazer os pedais do leme de direção se moverem com o vento. Então, é possível que esse comandante, com sua experiência limitada de comando no 737, simplesmente tenha achado que esse deslocamento era normal. De qualquer forma, todos os preparativos no cockpit foram eventualmente concluídos sem que nada de estranho fosse notado. Então, o voo US Air 5050 logo solicitou autorização para o pushback da sua posição e para dar partida nos motores. Depois que isso foi concluído, eles começaram a taxiar sob chuva e vento em direção à pista 31, com o comandante provavelmente já compensando a condição anormal do compensador, sem perceber conscientemente que estava fazendo isso. À frente, aeronaves alinhavam-se nas taxiways aguardando decolagem. Enquanto o voo 5050 seguia para a pista 31, em certo momento recebeu instrução de aguardar brevemente em uma interseção. Mas a tripulação não percebeu e continuou taxiando até o controlador de solo intervir e dar uma nova rota. Agora, esse erro não teria absolutamente nenhum impacto no que estava prestes a acontecer. Mas do ponto de vista de um piloto, isso poderia ter sido um indicativo precoce de uma cooperação de cabine talvez um pouco abaixo do ideal entre esses dois pilotos. Veja, a fase de taxiamento é uma fase estéril do voo, porque é muito fácil cometer erros aqui e, por isso, exige total concentração de ambos os pilotos. O comandante fica com o manche e geralmente faz o taxiamento no solo, na maioria dos Boeing 737. Mas ele ainda vai depender muito da ajuda do copiloto, que vai acompanhar as cartas de taxiamento e avisar caso algo pareça errado. Isso pode parecer simples, mas é uma fase avançada para a coordenação da tripulação. O erro cometido aqui pode não significar nada, mas também pode indicar o que viria a acontecer. De qualquer forma, dentro das cabines de comando, os pilotos agora continuaram preparando a aeronave para a decolagem, usando o checklist padrão para antes da decolagem. E foi aqui que uma das linhas aparentemente pouco importantes de toda a sequência do acidente passou quase despercebida. Como parte do checklist, o copiloto anunciou compensador do estabilizador e o comandante respondeu rapidamente: ajustado. Ele então se corrigiu e acrescentou: compensador do estabilizador. Esqueci a resposta. Ajustado para decolagem, mas mesmo assim, algo importante havia sido perdido. Você percebeu? Bem, a redação desse item do checklist escondia uma sutil fragilidade que os investigadores mais tarde gastariam muito tempo analisando. Veja, no Boeing 737, a palavra compensador se refere a vários sistemas diferentes, incluindo o compensador do estabilizador e o compensador do leme de direção. Em operações normais de companhias aéreas, a maioria dos pilotos associava a palavra compensador ao do estabilizador, pois era esse o ajuste calculado antes de cada decolagem. O compensador do estabilizador influencia a arfagem da aeronave na rotação. Por isso, as tripulações sempre conferem sua posição conforme os números de desempenho antes da decolagem. Mas o compensador do leme, nem tanto. Esse compensador só é acionado na preparação inicial do voo, quando é testado e volta à posição neutra. Depois disso, não é mais usado. Apesar da checklist concluída, não há evidências de que os pilotos tenham verificado fisicamente a posição do compensador do leme de direção. Eles não pularam o item, mas ao não checarem todas as configurações do compensador, a checklist falhou em seu propósito. Agora, isso é diferente de quando os pilotos apenas recitam a checklist, que é quando a resposta correta da checklist foi decorada, e por isso é respondida mesmo que aquele item não tenha sido realmente executado. Aqui, o comandante provavelmente checou o compensador do estabilizador, mas esqueceu de verificar o leme de direção. O que eu até entendo, já que isso ficava bem atrás dele enquanto taxiava a aeronave. Isso deveria ter um item próprio na lista de verificação, talvez checado pelo copiloto. De qualquer forma, o comandante então continuou fazendo o briefing da decolagem usando as velocidades de decolagem,
que foram calculadas para esta aeronave muito leve. E o item mais crucial nesse briefing era a velocidade V1, que é a velocidade em que deve ser tomada a decisão de rejeitar a decolagem ou continuar. Após a V1, pilotos estão comprometidos com a decolagem, pois após esse ponto, talvez não haja pista suficiente para parar. Portanto, qualquer falha percebida após a V, só deve ser tratada depois da decolagem. O comandante informou ao copiloto que para este voo, a V1 estava ajustada em 125 nós, a velocidade de rotação seria 128 nós, e a velocidade segura de subida, após falha de motor, a V2, seria de 139 nós. Mas ele não deu mais instruções sobre como realmente lidar com uma decolagem interrompida. Em vez disso, ele ficou satisfeito apenas com o copiloto, recitando quais seriam suas manobras iniciais após a decolagem. Fora da cabine, luzes da pista brilhavam no asfalto molhado, enquanto aviões decolavam um após o outro na escuridão sobre a baía. Agora, na extremidade noroeste de LaGuardia, onde eles estavam, a pista 31 se estendia por pouco mais de 2.100 metros em direção à água e terminava numa pequena área de escape antes de despencar para a baía abaixo. Em circunstâncias normais, aquela pista era mais do que suficiente para um Boeing 737-400, levemente carregado como este. Mas isso dependia dos pilotos seguirem um conjunto muito rigoroso de procedimentos, o que era especialmente verdadeiro caso a aeronave precisasse rejeitar a decolagem por qualquer motivo. Às 23h18, o controle de solo finalmente instruiu o voo 5050 a alinhar e aguardar na pista, e a mudar para a frequência da torre, e 2 minutos depois, a torre autorizou a aeronave para a decolagem. Enquanto alinhava na linha central, o comandante tentou aliviar o clima, perguntando ao copiloto se estava pronto para isso. E o copiloto respondeu com uma risada nervosa, dizendo: "Lá vamos nós!" Mas ao começar a avançar as alavancas de empuxo, outro elo importante na cadeia do acidente já havia sido colocado em movimento. Veja, o último item na lista de checagem antes da decolagem era o auto-brake. E quando o copiloto questionou esse item, o comandante apenas respondeu: "Está desligado." O auto-brake tinha a configuração RTO, acionando frenagem máxima automaticamente se as alavancas de empuxo fossem reduzidas acima de cerca de 90 nós. Isso certamente ajudaria a reduzir a velocidade rapidamente. Também facilitaria para o piloto ao diminuir a carga de trabalho, caso precisasse focar no controle da aeronave, como numa decolagem rejeitada. Então, ao optar por não utilizá-lo, o comandante estava agora removendo essa importante barreira de segurança. Então, por que ele faria isso? Bem, isso é mais difícil de dizer, mas naquela época existiam muitos equívocos generalizados sobre a função do auto-brake. Pilotos temiam que o auto-brake, ao ser ativado de repente em baixa velocidade, pudesse ferir passageiros na parte traseira. Outros achavam que poderiam precisar da frenagem diferencial para manter o controle direcional após pane de motor. Agora, essas duas ideias eram em grande parte falsas e não baseadas em fatos, mas de qualquer forma, o copiloto aceitou a decisão do comandante e agora estava se preparando para a sua primeira decolagem após o treinamento, nesse clima bem ruim. Então, depois de acelerar os motores e deixá-los estabilizar, ele agora precisava soltar os freios e simplesmente pressionar os botões toga para iniciar a corrida de decolagem. Como outros aviões comerciais modernos, o 737 usava um modo de decolagem automatizado para reduzir a carga de trabalho. Assim, ao pressionar os botões toga ou interruptores de decolagem arremetida, o autothrottle avançaria automaticamente ambos os motores para o empuxo correto calculado para a decolagem. Mas quando este primeiro oficial avançou para acionar o sistema, ele acidentalmente pressionou o interruptor de desconexão do autothrottle na alavanca de empuxo, em vez disso, um erro que muitos pilotos novos já cometeram. Inicialmente, os pilotos não notaram o ocorrido. O primeiro oficial tentou acionar os botões toga novamente, mas como o autothrottle
já estava desconectado, as alavancas de empuxo não responderam. A aeronave continuou acelerando lentamente na pista, com o pouco empuxo que haviam configurado. Logo, o comandante percebeu que algo estava errado, dizendo: Ok, apertou no botão errado. Ele se ofereceu para ajustar manualmente a potência para o primeiro oficial, posicionando as alavancas na configuração que considerava correta. Porém, os investigadores concluíram que nenhum motor atingiu a potência de decolagem calculada e observaram que o motor esquerdo teve cerca de 3% a menos de empuxo do que o direito. Isso não era suficiente para causar perigoso empuxo assimétrico sozinho, mas contribuiu para a tendência de puxar à esquerda por causa do compensador do leme, e isso logo pioraria. Enquanto a aeronave acelerava mais devagar pela faixa de velocidade baixa, o efeito do compensador do leme de direção à esquerda tornou-se mais evidente. Em baixas velocidades, o controle direcional do 737 é feito principalmente pelo trem de pouso dianteiro, usando os pedais do leme ou, durante o taxiamento, o manche lateral ao lado do comandante. À medida que o avião acelera, o ar passa mais rápido sobre a cauda e faz o leme de direção se tornar aerodinamicamente eficaz, assumindo o controle da direção da aeronave. Quando isso ocorre, a eficácia do comando do trem de pouso dianteiro se torna menos relevante. Isso também faz com que o compensador do leme de direção fique mais potente, então o copiloto precisava pressionar ainda mais o leme para a direita para manter a aeronave acelerando em linha reta na pista. Agora, um fator muito importante numa cabine com dois pilotos é a divisão de tarefas. Um piloto será o piloto em comando, e somente ele ou ela irá controlar a aeronave. Se o piloto monitor começar a interferir nisso, especialmente se for o comandante, a confusão sobre quem está no comando pode rapidamente aumentar e você logo verá um excelente exemplo disso. Porque, enquanto o copiloto agora tentava manter a aeronave alinhada, o comandante também fazia correções de direção usando o tiller, provavelmente acreditando que estava ajudando o copiloto. Mas por causa disso, nenhum dos pilotos agora entendia completamente os comandos exatos que o outro piloto estava fazendo. E como o avião ainda estava tecnicamente controlável e acelerando em linha reta, a gravidade da situação não teria sido imediatamente óbvia. Além disso, de forma crucial, nenhum dos pilotos comunicou ao outro o que estava fazendo. Então, a aeronave simplesmente continuou acelerando pela pista molhada, enquanto pequenas correções de direção gradualmente se tornaram maiores. E quando passaram de 50 nós, a aeronave começou a desviar para a esquerda de forma perceptível. O copiloto respondeu pressionando mais forte o leme, enquanto o comandante seguia corrigindo com o manche de solo. É importante destacar que o manche de solo não deve ser usado para controle direcional em alta velocidade. Usar o manche de solo é como girar o guidão de uma bicicleta. Ele gira o trem de pouso dianteiro em ângulos grandes e, em alta velocidade, quando o leme domina, isso pode causar enormes forças laterais nas rodas do nariz. Forças para as quais ele não é certificado. Então, quando essa aeronave acelerou além de aproximadamente 62 nós, o estresse nos pneus do trem de pouso dianteiro ficou excessivo e um deles simplesmente estourou. Isso significou que dentro do cockpit os pilotos ouviram um estrondo alto vindo debaixo deles, e à medida que o conjunto da roda danificada continuava vibrando contra a pista, um ruído grave e forte também começou a vibrar por toda a aeronave. Até aquele momento, a tripulação estava lidando, sem saber, com um problema de direção causado pelo compensador do leme de direção. Mas assim que o pneu estourou e o ruído começou, o modelo mental deles provavelmente mudou para a possibilidade de algum tipo de falha mecânica. A aeronave puxava para a esquerda quando um estrondo alto ocorreu, e algo embaixo do avião parecia muito errado. Então, já não parecia mais um problema sutil de controle, parecia algo mais sério e agudo. E, ao mesmo tempo, a situação do controle de direção continuava piorando. À medida que o avião acelerava, o leme descompensado ganhava mais autoridade aerodinâmica, exigindo mais esforço do primeiro oficial para mantê-lo alinhado. E agora,
veio a frase que mais tarde definiria toda a sequência do acidente. O comandante disse de repente: "Estou com o controle", como registrado pelo gravador de voz do cockpit. Depois, nenhum piloto concordou sobre o que realmente foi ouvido. O comandante afirmou, depois que achava ter dito: "Você está com o controle", indicando que o copiloto devia seguir controlando a aeronave. Mas o copiloto acreditou ter ouvido: "Eu estou com o controle", o que significava que o comandante estava assumindo o controle direcional ele mesmo. Então, pelos próximos segundos cruciais, ambos os pilotos parcialmente abriram mão da responsabilidade de controlar a aeronave ao mesmo tempo. O copiloto reduziu a pressão no leme por achar que o comandante assumira o controle, mas o comandante nunca chegou a assumir totalmente o controle da decolagem. Como resultado, a aeronave desviou ainda mais à esquerda, acelerando em direção ao gramado do outro lado da pista. O comandante, que ainda pensava ser o piloto monitor, deveria ter anunciado 80 nós para sinalizar o início da alta velocidade na decolagem e depois o V1. Mas como tanto ele quanto o copiloto estavam tão concentrados no controle direcional da aeronave, nenhuma dessas chamadas foi feita. E não consigo pensar numa melhor maneira de destacar o quanto a coordenação e comunicação adequada da tripulação são cruciais. É isso que acontece quando essas duas coisas entram em colapso total. De qualquer forma, um momento depois, o comandante finalmente tomou a decisão de abortar a decolagem, mas quando fez isso, a aeronave já havia acelerado para cerca de 130 nós, 5 nós acima da V1 ou velocidade de decisão calculada. E a forma como ele anunciou essa decisão acabou tornando a situação ainda pior. Quero pausar um instante para esclarecer o que deveria ter ocorrido agora. Um compensador do leme puxando o avião para a esquerda não justifica rejeitar a decolagem próximo ou após a V1. Mas isso já seria motivo para rejeitar a decolagem antes de 80 nós, quando o problema já era claramente percebido. Mas isso teria exigido comunicação. Quando a aeronave atingiu alta velocidade, acima de 80 nós, o ideal seria o copiloto continuar controlando apenas com o leme de direção. O leme de direção pode facilmente anular o efeito do compensador. Então, ele deveria ter decolado e resolvido o problema depois, o que ainda era possível mesmo com o trem de pouso dianteiro danificado. O comandante também poderia ter assumido os controles a qualquer momento, se tivesse comunicado corretamente, mas provavelmente seria difícil para ele sentir a aeronave e aplicar os comandos de leme de direção necessários. Então, o melhor teria sido uma rejeição precoce da decolagem. Se conduzido de qualquer dessas formas, o trem de pouso dianteiro continuaria intacto e a aeronave pararia ou decolaria em segurança. Mas, com a aeronave ainda puxando para a esquerda e a roda danificada vibrando forte, o comandante disse: "Então vamos trazer de volta." Então, ele puxou as alavancas de empuxo para a posição de marcha lenta, mas esse não era o comando correto a ser usado. Ele deveria ter anunciado rejeitar, que é curto, direto e algo que seu colega teria entendido imediatamente. Agora, assim que ele tomou essa decisão e essas ações, a aeronave realmente começou a seguir um pouco mais reta do que estava segundos antes. E isso aconteceu porque o leve empuxo diferencial havia desaparecido, e o comandante também começou a aplicar frenagem diferencial, junto com correções agressivas, no leme de direção para trazer o avião de volta para a linha central da pista. Mas usar frenagem diferencial também mostrava que ele não utilizava a frenagem máxima do sistema automático. Lembre-se, ele havia deixado esse sistema desligado, e como agora estava concentrado em colocar a aeronave sob controle, com isso, segundos preciosos se passaram antes de ativarem o empuxo reverso total. O que, à velocidade em que estavam agora, cerca de 130 nós, significava que estavam consumindo 70 metros de pista por segundo. Agora, a decolagem rejeitada deve seguir uma sequência precisa para minimizar a distância de parada. O que você faz é primeiro fechar as alavancas de empuxo, desengatar o autothrottle externo, então usar RTO ou frenagem manual máxima conforme necessário, acionar manualmente a alavanca dos freios aerodinâmicos para colocar todo o peso sobre os freios e então selecionar empuxo reverso total.
Agora, isso geralmente é feito pelo comandante. Então, o copiloto automaticamente se torna o piloto monitorando e deve anunciar quaisquer desvios, velocidades e pista remanescente. Mas, como esse comandante não usou a frase correta, é provável que tenha demorado para esse novo copiloto perceber que eles estavam numa rejeição de decolagem. Talvez ele não tenha notado que o comandante não seguia a ordem correta ou deixava de fazer algo. Poucos segundos após a manobra, o copiloto informou pelo rádio: US Air 5050 abortando. E o controlador de torre respondeu calmamente: Roger, curva à esquerda no final. Mas dentro deste cockpit, uma fria constatação agora havia surgido para esses dois pilotos. A pista estava quase acabando à frente deles, e eles ainda estavam em alta velocidade. O comandante continuou freando forte e tentando manter o avião na linha central, mas a pista molhada e a desaceleração tardia já haviam definido o desfecho. Alguém na cabine então gritou: Vamos sair da pista, vamos sair da pista, vamos sair da pista! E então o asfalto simplesmente desapareceu. O voo 5050 da US Air atravessou as luzes de final de pista, caiu do tablado elevado da pista e então colidiu com a estrutura de pier de madeira que sustentava o sistema de luzes de aproximação que se estendia até a Bowery Bay. O impacto foi tão violento que despedaçou a aeronave enquanto ela caía em direção à água abaixo, com a seção do nariz se separando primeiro, quando a parte inferior da fuselagem atingiu a estrutura do pier sob a pista. Momentos depois, a fuselagem principal se partiu novamente, próximo às raízes das asas, enquanto destroços, bagagens e partes do interior da cabine eram lançados para fora na escuridão. A seção da cauda finalmente se soltou parcialmente quando a aeronave parou nas águas rasas ao norte da pista, inclinada de forma estranha, com partes da fuselagem submersas. Mas, felizmente para aqueles a bordo, ainda era possível sobreviver ao acidente. Devido à baixa velocidade de impacto com a água, não houve explosões ou incêndio após o acidente. Os danos mais fatais foram causados por algo mais localizado. Veja, quando o avião atingiu o suporte do pier, sob as luzes da pista, partes da estrutura foram empurradas para cima, penetrando na parte inferior da cabine, ao redor das fileiras 21 e 22 e do cockpit. Isso esmagou seções do piso para cima, invadindo o próprio compartimento de passageiros. Tragicamente, isso acabou matando 2 pessoas e ferindo o comandante, mas essas 2 fatalidades seriam as únicas. Mas para todos os outros, esse pesadelo ainda estava longe de acabar. As luzes da cabine falharam quase de imediato, enquanto água gelada e escura invadia a aeronave por todos os buracos e rupturas. Durante o impacto, os compartimentos de superiores se abriram, espalhando bagagens e destroços, enquanto os passageiros tentavam se orientar na escuridão. Os comissários de bordo tiveram apenas alguns segundos para entender o que estava acontecendo e perceber que a aeronave não estava pegando fogo, mas sim afundando. Então agora eles sabiam que precisavam tirar todos de lá o mais rápido possível. Logo notaram que a porta dianteira esquerda estava inutilizável por causa da água do lado de fora e que partes da fuselagem próximas a outras saídas foram danificadas ou deformadas na desintegração. A saída sobre a asa rapidamente virou a principal rota de escape para muitos na cabine, enquanto a água seguia entrando. As cordas de amarração, próximas às saídas sobre as asas, foram acionadas corretamente pelos sobreviventes e estendidas na água, permitindo que as pessoas se segurassem ao se afastar do avião. Agora, como esse voo não estava programado para operar longe da costa, os assentos não tinham coletes salva-vidas infláveis instalados, o que teria sido útil. Lá fora, as condições agora eram péssimas. A chuva seguia caindo, enquanto o combustível de aviação se espalhava em finas camadas brilhantes sobre a água ao redor dos destroços, onde alguns passageiros nadavam. E dentro da aeronave, a tripulação de cabine continuava incansavelmente a coordenar as evacuações, apesar da água invadindo e da quase total escuridão. A torre viu a aeronave desgovernada seguir até o fim da pista sem decolar,
e ativou o alarme de acidente antes do avião cair na água. Por isso, equipes de resgate correram ao fim da pista 31, enquanto barcos da Polícia da Autoridade Portuária e serviços de emergência seguiram para Bowery Bay sob chuva e escuridão. Mas as rotas de acesso pela água eram complicadas. A visibilidade era ruim e os sobreviventes estavam espalhados dentro e fora da aeronave, num amplo campo de destroços sob partes da estrutura de aproximação da pista. Assim, cerca de 90 minutos se passaram após o acidente, até que o comandante e as equipes de resgate finalmente se convenceram de que não havia mais ninguém preso dentro dos destroços. E só então eles finalmente deixaram os destroços do Boeing 737 destruído, que permanecia em silêncio sob as luzes da pista. Nas semanas e meses seguintes, os investigadores montaram lentamente uma sequência que, à primeira vista, mal fazia sentido. A própria aeronave estava mecanicamente saudável. O tempo, embora ruim, estava bem dentro dos limites operacionais. A tripulação não teve pane de motor, falha de controle de voo, nem outra falha catastrófica que normalmente explicaria uma decolagem rejeitada em alta velocidade além da pista. Em vez disso, eles encontraram algo bem mais desconfortável. Isso ocorreu, principalmente, por falta de comunicação e de gerenciamento de recursos da tripulação, que transformaram um pequeno problema de ajuste do compensador num desastre. Isso levou a amplas mudanças na indústria. Agora, a mudança física mais imediata envolveu o próprio Boeing 737. Os investigadores se mostraram preocupados com o design e a posição do interruptor de compensador do leme no pedestal central, pois ele poderia ser acionado acidentalmente por uma pasta, mão ou pés próximos ao console. A Boeing respondeu alterando o design do interruptor e a geometria do pedestal no 737. Aquele interruptor original em formato de lâmina foi substituído por um controle redondo. Uma proteção adicional foi adicionada na parte traseira do pedestal para reduzir a chance de movimentação inadvertida. Esse acidente também acelerou a adoção do treinamento formal de gerenciamento de recursos de tripulação. No acidente, nenhum piloto tinha instrução formal em gerenciamento de recursos de tripulação, algo chocante hoje, mas comum em parte da indústria em 1989. Nos anos seguintes, o conceito de gerenciamento de recursos de tripulação passou a ser mais incorporado nas operações das companhias aéreas dos Estados Unidos. Em 1994, a FAA passou a exigir treinamento formal em gerenciamento de recursos de tripulação para tripulações das companhias aéreas, parte que exigia anunciar velocidades e pontos de verificação B1 durante a decolagem. Os investigadores também criticaram a escalação de um comandante recém-promovido com um copiloto extremamente inexperiente. Embora não tenha havido proibição direta de escalas semelhantes após o acidente, a indústria passou a adotar práticas mais conservadoras ao escalar pilotos com pouca experiência. Além disso, várias mudanças operacionais surgiram diretamente da decolagem rejeitada. A comissão enfatizou que os freios automáticos da aeronave não haviam sido armados, apesar da pista molhada e da distância de decolagem relativamente curta, contrariando as recomendações do fabricante e da companhia. Após o acidente, o Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil passou a enfatizar procedimentos de decolagem rejeitados com desempenho máximo, uso explícito dos autobreaks e melhor treinamento dos pilotos sobre distância de parada em rejeições de alta velocidade. Meu nome é Peter Hernfeldt, você está assistindo ao Mentor Pilot. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!